Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Hoje nós vamos falar algo que é fundamental, é uma linguagem universal, que é a linguagem do amor. Nós queremos falar hoje sobre o amor como dom supremo, como presente maior que nós temos. Então nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 13. A minha linguagem talvez seja um pouquinho diferente da tua, é uma linguagem mais simplificada, mais acessível, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se eu pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o qual vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o Evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Agora eu quero ler o versículo 13, que é o versículo final do capítulo 13. Diz assim: há três coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor. Que palavra linda, né? Alguns chegam a dizer que depois do Sermão do Monte, onde Jesus falou e novamente fez a leitura, uma interpretação mais aprofundada da lei de Deus, trazendo revelações sobre a profundidade da lei, essa carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 13, é uma das passagens mais lindas que nós temos na Bíblia Sagrada. Talvez até seja poética, né? Nós temos visto pessoas recitarem, inclusive músicas que foram feitas baseadas nessa palavra. Então, nós queremos falar um pouquinho mais sobre o amor. Quando Paulo está falando sobre o amor como um dom supremo, antes no capítulo 12 e posterior no capítulo 14, ele também fala sobre dons. E é interessante que muitas igrejas, muitas pessoas valorizam muito os dons, e nós valorizamos com certeza os dons, porque Deus dá esses dons para edificação da sua igreja. Mas esses dons um dia vão acabar, e é o que diz a Bíblia Sagrada, mas o amor vai permanecer. E o Filho de Deus, ele não é identificado pelos dons, mas o Filho de Deus, e se você é filho de Deus,
você é identificado por essa marca chamada amor. Talvez duas coisas mais difíceis na Bíblia é o perdão e o amor. E as duas são mandamentos, as duas são ordenanças que Deus colocou. Mas pastor, por que da importância do amor? É muito simples. Talvez você tenha um filho, e esse filho ele pise na bola com você, esse filho faça muita arte, esse filho às vezes te coloca em situações complicadas, mas quando você o abraça, e somente o abraçar, ele sente esse amor. E a Bíblia diz que o amor constrange. Talvez você, mulher que me ouça e me ouve, tem um marido e que esse marido te trai, esse marido ele é rude contigo, esse marido apronta para você, ou vice-versa, mas eu tenho certeza que a pessoa que ama verdadeiramente, a outra se torna constrangida com esse amor. Hoje as pessoas estão carentes, necessitadas desse amor. E esse amor é expresso em atitudes. E uma das melhores atitudes de nós provarmos o amor é apenas abraçar alguém. Quando você abraça alguém cheio de amor, você fala muito mais que 1000 palavras. Quando você abraça alguém, às vezes nem precisa falar o quanto ama, somente o teu abraço, somente o teu toque, somente o teu carinho que você consegue depositar nessa pessoa. Nesse momento, a pessoa ela é convencida pelo teu amor que ela está errando contigo, que ela precisa corrigir o seu rumo, que ela precisa valorizar você, mas nós não estamos falando de um amor comum, um amor entre amigos, um amor entre homem e mulher. Esses amores são interessantes, são importantes, mas nós estamos falando de um amor que vai além da nossa matéria, além do nosso mundo físico. Estamos falando do amor espiritual, do amor divino, um amor sacrificial, um amor que vem de Deus. E no grego nós chamamos esse amor de amor ágape. Ou seja, quem tem esse amor tem a presença de Deus muito firme e forte sobre ela. E as pessoas que estão à sua volta sentem esse amor e, na verdade, elas são atraídas por esse amor. Então vamos falar um pouquinho sobre as características do amor. Já que nós entendemos que o amor é importante, já que nós entendemos que o amor é necessário, mas aqui fala um pouco sobre as características do amor. O amor é paciente. O que é isto? Então o amor ele mostra um autocontrole em face da adversidade. Enquanto muitas pessoas perderiam a cabeça, perderiam o domínio, muitas pessoas de repente gritariam, quem ama verdadeiramente, ela mantém um controle, independentemente das circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias não provam se Deus existe ou não existe. Deus existe apesar das circunstâncias. A verdade de Deus, ela é verdade absoluta apesar das circunstâncias que nós vivemos. Quem ama e o amor é paciente, ele se autocontrola. Ele não deixa perder o controle. Ele mantém o foco. Ele mantém o domínio, o controle de todas as coisas. Uma outra característica interessante no amor, que o amor é bondoso, ou seja, a bondade no amor. Ou seja, ele dá atenção e apreciação e incentivo. Ou seja, quem ama verdadeiramente, dá atenção, dá ouvidos, ouve o que as pessoas falam, se importa com o que as pessoas estão dizendo ou até sentindo. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas o seu olhar diz outra, completamente diferente. E aí nós vemos que quem ama realmente não apenas ouve o que a pessoa quis, a pessoa disse, mas ela consegue ler nas entrelinhas, através do corpo, através dos olhos, através da feição da pessoa,
através do seu gesto que ela realmente quis dizer. Então não somente está atento à mensagem, à palavra falada, mas ela dá atenção aos sinais exteriores, dá atenção aos seus olhos, ao sentimento, ao tom de voz. Isso é amor. O amor, ele é humilde, ou seja, ele é autêntico, não tem pretensão e nem é arrogante. Interessante que quando as pessoas dizem, ah, mas eu amo, ama, mas pisa, ama, mas irrita, ama, mas coloca a pessoa no segundo plano. Esse amor é amor humilde, o amor autêntico, um amor que não é arrogante. O amor, ele tem respeito, ou seja, trata as outras pessoas como pessoas importantes. Interessante isso. Eu, por um tempo, logo que eu casei, a gente muito novo, a gente acaba cometendo muitas bobagens, besteiras, e às vezes enxergava a minha esposa como uma adversária. Depois que eu aprendi a amar, eu aprendi que ela é minha melhor amiga, não existe melhor amigo do que ela. Ela foi a princesa que Deus colocou ao meu lado e eu comecei a tratar ela com mais respeito, com mais dignidade. E hoje, sem sombra de dúvida, ela é a pessoa mais importante depois de Deus nessa face dessa terra. Então, quem ama tem respeito, trata essa pessoa com muita importância, valoriza essa pessoa. Quem ama, ela oferece perdão, ou seja, ela desiste de qualquer ressentimento. Desiste. Porque sabe que não vai levar nada. O amor e o perdão estão um atrelado ao outro. Quem ama, perdoa. Quem perdoa é porque ama. Quem ama é abnegado, ou seja, não satisfaz as suas próprias necessidades, mas procura satisfazer as necessidades do outro, da outra pessoa. Quem ama é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que tem compromisso, ou seja, sustenta as suas escolhas. No momento que escolheu, ele procura ir até o fim. Quem ama, serve e se sacrifica pelos outros. Muito interessante isso, porque ela coloca de lado as suas próprias vontades e necessidades e busca realizar o maior bem para os outros. A palavra de Deus é bem clara aqui, e quando nós lemos sobre a questão do amor, né, que o amor, ele é maior que todos os dons. Ou seja, não importa o quanto de dons nós temos. Eu sou uma pessoa que eu já fui batizado no Espírito Santo. Deus colocou em mim dons, talentos. Mas eu creio, porque a Bíblia diz que o amor é o maior de todos os dons. E quando nós amamos, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Talvez você que esteja assistindo essa programação, você busca o dom de profetizar, o dom de falar em línguas estranhas, o dom da revelação, da ciência, e todos esses dons são bons e são necessários para a edificação pessoal e também da igreja. Mas eu quero deixar bem claro que se não tiver amor, de nada vai adiantar. E a palavra é bem clara. Eu posso dar tudo que eu tenho, ou seja, todas as minhas posses, todas as minhas riquezas aos pobres. Se não for com amor, ou seja, se a motivação não for por amor, para o bem daquelas pessoas, nada disso tem valor. Eu posso, inclusive, ser queimado vivo, e era comum na igreja primitiva eles serem crucificados, decapitados e até queimado vivo. Ou seja, Paulo estava até prevendo, através do Espírito Santo de Deus, o que aconteceria para muitas pessoas, e uma delas serem queimadas vivas. Se não tiver amor, de nada vale. Eu posso ter uma fé, e aqui diz uma fé tão grande que eu vou transportar um monte de um lugar para o outro, mas também se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Ou seja, o que Deus está dizendo é que eu posso fazer muitas coisas, e coisas que talvez vão impressionar a muitas pessoas. E talvez em algumas pessoas vão dizer, ó, esse cara é o cara, esse pastor, esse líder, ele tem um poder, ele faz curas, maravilhas, sinais. Mas se não houver amor,
Será que ele vai ser conhecido nos céus? Será que as suas obras vão passar pelo teste do fogo? Meu querido e minha querida, tudo isso é importante que eu falei. Profecias, falar em línguas estranhas, ser cheio do Espírito Santo, ter uma fé, sabedoria, discernimento, conhecimento, falar a língua dos anjos, falar a língua dos homens, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Isso não vai passar pelo teste dos céus, que é o teste do fogo, porque muitas obras que nós fazemos aqui, na verdade, são feitas para engrandecer o homem, mas aquelas obras que são feitas para o bem das pessoas e para glorificar a Deus, somente essas é que vão passar. Nós vamos continuar agora no próximo bloco falando sobre o amor. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé e hoje estamos falando algo muito importante, é sobre o amor como um dom supremo, como um presente dado por Deus para nós. Ou seja, quando amamos, é claro que nós temos sentimentos, emoções e o amor faz parte disso, mas antes de tudo, o amor é uma decisão. Antes de tudo, o amor é uma escolha. Antes de tudo, o amor é uma atitude. Se você deseja amar, você consegue amar, mas só consegue amar verdadeiramente quem está cheio do Espírito do amor. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus, a natureza de Deus é amor. Todos os dons um dia vão passar, vão cessar, mas o amor vai continuar. Por quê? Porque Deus continua. A essência de Deus é o amor, ou seja, o reino de que Deus está estabelecendo, que Deus está nos fazendo, que Deus já fez, na verdade, para nós reinarmos junto com Ele, vai ser através do amor. Então, começa agora, hoje, decida hoje amar. Mas pastor, eu tento amar o meu marido, eu tento amar os meus filhos, eu tento amar as pessoas e eu não consigo. Às vezes eu tenho vontade de esganar essa pessoa, às vezes eu tenho vontade de fugir desesperadamente porque eu não consigo amar. Você só pode amar com esse amor que está falando aqui, nessa carta de Paulo aos Coríntios, se você convidar o Espírito do amor, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, entrar dentro do teu coração e dizer para ele, ó, toma conta da minha vida, toma conta da forma de eu ver as coisas, toma conta da forma de eu sentir, toma conta da forma de eu ouvir, toma conta da forma de eu falar, de me manifestar, ou seja, eu quero ser movido pelo amor. Somente dessa forma você vai conseguir vencer e conseguir superar todas as tuas crises. Interessante é a questão do amor, né? Esse amor que ele fala aqui, ele é fundamental para que nós possamos agir. Então o amor, ele é o grande mandamento. Ele encerra a lei e os profetas. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 40, né? Jesus estava falando, olha, você quer cumprir todas as escrituras sagradas? Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu pensamento, com todo o teu ser,
e ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando amamos, nós agradamos a Deus e servimos as pessoas. Ninguém está aqui para ser servido. O próprio Jesus, que é Deus, Ele já nos deu esse exemplo. Quando Ele esteve aqui, Ele serviu, Ele amou, Ele se doou até o fim, morrendo uma morte de cruz. As últimas gotas de sangue foram tiradas dele, subtraídas dele, porque ele deixou, porque ele amou. A Bíblia fala também que quem quer ser discípulo de Jesus tem que amar. Ou seja, João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E no 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, o amor é um mandamento, o amor é uma ordem, e a ordem, ela tem que ser cumprida. E se tem que ser cumprida, ela pode ser cumprida. E ela pode ser cumprida quando nós abrimos nosso coração e quando nós decidimos amar. Talvez você diga: eu decido amar. Mas você está dizendo: eu decido amar com a mesma intenção e com o mesmo desejo, que talvez você diga: eu desejo emagrecer, e você não consegue emagrecer. Eu desejo parar de roer as unhas, e você não consegue parar de roer as unhas. Mas quando você decide dentro do teu coração, algo lá dentro muda, algo lá dentro é convencido, e você mesmo busca essa mudança, Deus entra dentro de você e Deus promove uma transformação, uma radical mudança na tua vida. Quando você decide, você precisa apenas decidir, escolher. E é hoje. Decida amar como Deus nos ama. Se você decidir amar, escolher amar, você vai ver como a vida vai ser melhor. Mas pastor, eu já sou membro de igreja, eu tenho dons. Não estou falando de dons, não estou falando se você já é membro de igreja ou não. Isso não importa. O que importa é o que o Senhor está falando hoje para mim, a começar por mim e para você também. Escolha amar, decida amar. Quando nós amamos verdadeiramente, o que nós somos na igreja, nós somos lá fora. Aquela pessoa agradável na igreja, nós somos lá fora. Aquela pessoa que cumprimenta e abraça os outros, nós somos lá fora. Aquela pessoa que tem valores e princípios e é íntegro, tem caráter, é lá fora. Por quê? Porque é uma decisão. Se você ama alguém dentro da igreja, ame essa pessoa lá fora. Pastor, mas eu não consigo amar aquele que me fez mal. Então você não conhece a palavra de Deus? A Bíblia diz, e é bem claro, amai até os vossos inimigos. Ou seja, amar aquele que nos faz mal. É complicado? É claro que é. Eu não vou ser hipócrita para dizer que é fácil. Mas se Deus está dizendo que é para nós amarmos, e amar não é sentimento, faz parte do sentimento, mas é principalmente atitude, eu preciso amar. Assim como eu preciso perdoar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que tomar uma decisão firme. E Deus está dizendo hoje, para mim e para você, não importa as circunstâncias, Deus não muda. A palavra de Deus não muda apesar das circunstâncias. Se a palavra diz que nós devemos amar, vamos amar. Para que isso? Para que essa pessoa venha conhecer o amor de Deus, venha conhecer ao próprio Deus, porque Deus é amor. Interessante, a palavra também de Deus diz em Provérbios 10, 12, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Em 2 Coríntios 5, 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange.
Você quer alguém constrangido? Apenas ame. Ame e deixe esse amor fluir dentro de você. Em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei. Ameis. Em Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte de que o cumprimento da lei é o amor. Queridos, não fique devendo nada para ninguém, mas apenas ame. E nós vamos ser eternamente devedores do amor. Não importa o que acontecer, apenas ame. Há situações, há momentos que nós precisamos perder para ganhar. E talvez essa seja uma situação. Você precisa perdoar, você precisa amar. Quem ama e quem perdoa está mais perto de Deus. Não fica preso à vaidade, ao orgulho, à maldade, não fica preso às coisas materiais. Essa pessoa está em outra dimensão. Essa pessoa vive na terra, mas a sua pátria, a sua nação, a sua casa está nos céus. O seu coração está voltado para as coisas que são bem superiores das coisas aqui dessa terra. Então digo mais uma vez, apenas ame. Eu quero agora orar por você. Talvez você diga: pastor, eu tenho tentado amar, eu tenho me esforçado, mas eu não consigo amar. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar. Talvez você um dia amou, talvez um dia você conseguiu perdoar, e hoje você está tão longe de Deus que não consegue perdoar nem amar, e sabe que o amor é fundamental. Talvez pessoas que um dia se aproximaram de ti, hoje estão afastadas de você, porque você ficou frio, você ficou fria, você ficou uma pessoa rabugenta, você ficou uma pessoa difícil de dialogar, de conversar. Por quê? Porque falta amor. Mas se você permitir que Deus se aproxime de você, abrir o teu coração, e a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, eu cearei contigo e tu comigo. Ou seja, há uma tranca que só abre por dentro, que é a porta do teu coração. Deixe Deus entrar, para esse Espírito do amor entrar dentro de você e mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se for possível. Senhor, essa pessoa, Pai, precisa de Ti. Precisa, Senhor, que o Senhor entre dentro dela, mude a forma dela pensar, mude a forma dela sentir, mude a forma dela ouvir, mude a forma dela falar, agir e reagir diante das circunstâncias da vida. Mas para isso, Senhor, ela precisa que o Senhor entre dentro dela agora. E ela, quem sabe, ó Deus, está com o coração bem aberto, clamando e chorando, Senhor, pedindo que o Senhor entre na vida dela e mude completamente a sua história. Entra, Pai, dentro dessa pessoa. Muda a história dela, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, para que ela tenha uma nova história, uma história de amor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.